turma, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa aula de número 3. Meu nome é Adel e a gente vai dar continuidade então às análises para o dimensionamento da nossa laje. Esse roteiro, a gente vai precisar transformar, na verdade, a nossa seção de concreto. Tá? Se você perceber, ela parece um duplo T, né? Com uma aba aqui maior, que representa a minha capa de concreto, a minha nervura e a sapata da treliça. Então eu vou transformar esses três elementos em três retângulos que vão compor uma figura composta, que são os dados que eu coloquei no roteiro, tá? Então eu nomeei da seguinte forma: a minha capa de concreto, ela tem uma largura de 49 centímetros e uma altura de 4 centímetros, que é a capa de concreto, tá? É o intereixo, né? Ou entre-eixo. A minha nervura, ela tem uma altura HN e uma largura ou uma base BN, tudo bem? Base da nervura. E a minha sapata lá embaixo, ela tem uma altura HS, altura da sapata, e uma largura BS, né? Ou base da sapata. A partir daqui, eu vou analisar agora as propriedades da seção, é uma seção transversal, para poder ter uma área de concreto. A partir da área de concreto, eu consigo saber o peso de concreto que está nessa minha seção. Então, como eu já disse, nós já nomeamos na aula passada, a altura do molde são 12 centímetros, a capa de concreto são 4 centímetros, a altura da sapata são 3 centímetros. As unidades aqui estão em metros para a gente já manter a unidade, tudo bem? A largura da nervura são 8 centímetros, a altura da nervura são 9 centímetros e a gente está fazendo um comprimento de análise da vigota de 1 metro, porque é como se eu tivesse uma viga na qual eu vou ter um carregamento distribuído de forma linear a cada metro. O entre-eixo são 49 centímetros. Eu utilizei aqui o MD Solids, que você pode baixar e utilizar gratuitamente, ele foi liberado. Então você pode fazer a análise da seção a partir do MD Solids. Aqui nós vamos fazer de forma pormenorizada, ok? Vou mostrar como é que eu encontro a linha neutra da seção, que é a nossa intenção aqui. A partir da linha neutra eu consigo encontrar o momento de inércia dessa seção. Então, só para a gente começar as análises, o primeiro passo aqui é encontrar o momento de inércia das três figuras. Então, essa figura A, que é a minha capa de concreto, ela vai ter um centro de gravidade aqui, tá? Então eu tenho duas informações já aqui: a localização do centro de gravidade da figura e a área dessa figura. Recordando lá da resistência dos materiais, o meu momento estático é produto da distância entre o centro de gravidade da figura e o meu eixo, tá? Veja onde é que eu coloquei o eixo X aqui, ó, exatamente no topo da minha capa de concreto. Assim como a minha nervura aqui, ó, que eu chamei de figura B, ela tem uma área, que é a altura da nervura, largura da nervura, e uma distância do centro de gravidade dela para o eixo X. Então eu vou chamar de momento estático de B, exatamente o produto da distância entre o centro de gravidade e a linha de referência do eixo cartesiano e a área da minha figura, da minha nervura. Da mesma forma, eu tenho a sapata, que tem uma área e tem uma distância em relação ao seu centro de gravidade para a linha de referência, o eixo X. Então, esses QA, QB e QC são exatamente o momento estático ou o momento de primeira ordem. Então, analisando as propriedades dessa seção, eu tenho qual é a área da capa de concreto? É o entre-eixo multiplicado pela altura da minha capa de concreto. A distância dessa minha figura para o eixo X é só eu dividir a altura da capa por 2. Então eu tenho isso aqui. Então eu tenho a área dessa figura que nós chamamos de figura A. Ela tem um centro de gravidade aqui e o meu eixo X está passando exatamente aqui. Esse é o meu eixo X. Então, qual é a distância do centro de gravidade da figura para o eixo X? É exatamente a altura da capa
dividido por 2, tá? Que é o que está aqui no nosso manual, ok? A altura da capa dividido por 2. Da mesma forma, a minha figura B aqui, né? Essa figura B, ela tem um centro de gravidade aqui e a distância desse centro de gravidade para o meu eixo X vai ser metade da sua altura, tá? Então eu vou ter a altura da nervura sobre 2 mais a altura da minha capa, tá? Então mais a altura da capa, que é o que está no nosso roteiro, tá? A minha distância, então, Z, Z', né? É a altura da nervura sobre 2 mais a altura da capa de concreto. Então eu tenho uma distância do meu centro de gravidade dessa figura em relação ao meu eixo de referência. Da mesma forma, a minha figura C aqui, que é exatamente a minha sapata da treliça, vai ter também uma altura, uma distância Z', que é metade da altura da sapata, mais a altura da nervura, mais a altura da minha capa de concreto, que é o que eu coloquei no roteiro. A distância Z' da sapata em relação ao eixo X é metade da altura da sapata mais a altura da nervura mais a altura da capa de concreto. Então ela está a 15 centímetros de distância do eixo X. Encontrados os valores dessa distância entre o centro de gravidade e o eixo, eu passo para fazer a multiplicação da área da minha figura por essa distância para encontrar o meu momento estático, tá? Ou momento de primeira ordem. Eu vou encontrar o momento estático da capa, o momento estático da nervura e o momento estático da sapata. Para, a partir daí, encontrar também o momento de inércia da capa, momento de inércia de uma figura retangular, base vezes altura ao cubo sobre 12. Eu tenho as informações aqui da capa, é o meu entre-eixo, que é a base, vezes a altura, que é a altura da capa de concreto, ao cubo sobre 12. Eu tenho a inércia dessa figura, tenho a inércia dessa figura e tenho a inércia dessa figura, tá? Estão aqui, ó, inércia da capa, inércia da nervura e inércia da sapata. Encontrados os dados dessas três figuras, eu parto para encontrar qual é a minha linha neutra, onde está localizada a linha neutra dessa figura. Eu tenho a altura da seção, ou seja, a minha laje vai ter 16 centímetros acabada, né? Finalizada. Qual é a área dessa minha figura, desse meu duplo T? É exatamente a soma das áreas das três figuras. Área da capa, área da nervura, área da sapata. Então eu tenho uma área aqui. Se eu quiser converter para milímetros, aqui eu já converti, tá? Então, a partir do teorema dos eixos paralelos, a minha linha neutra em relação ao eixo X que eu passei bem aqui é a soma dos momentos estáticos das três figuras dividido pela soma das áreas das três figuras. Eu vou encontrar aí onde está localizada a minha linha neutra, tá? Ela estaria um pouquinho abaixo da capa de concreto, já que a capa tem 4 e deu 5 centímetros, né? Ela está basicamente a 1 centímetro abaixo aqui. Encontrada a linha neutra, eu parto agora para encontrar a inércia da minha seção transversal, daquele duplo T. Bom, agora eu passo então a buscar qual é a distância do centro de gravidade de cada figura em relação à linha neutra. Eu vou chamar agora de Z, tudo bem? Eu chamei de Z' a distância em relação a um eixo qualquer que eu passei aqui. Agora, encontrada a linha neutra, eu vou encontrar as distâncias entre o centro de gravidade das três figuras em relação à linha neutra. Então, agora eu vou chamar de Z. Então, a distância entre o centro de gravidade da figura A e a linha neutra, vou chamar de ZA. A distância entre o centro de gravidade da figura B e a linha neutra, vou chamar de ZB, tudo bem? Assim como da sapata, a distância entre o centro de gravidade da sapata e a linha neutra está aqui, ZC, ok?
E aí eu tenho o produto aqui também. Momento estático em relação às 3 figuras. Então, quais são as distâncias? Quais são essas distâncias Z? Então, eu tenho a minha linha neutra basicamente bem aqui. E cada uma dessas figuras tem um centro de gravidade. Então, essa distância aqui, ó, da figura A em relação à linha neutra é a profundidade da linha neutra, que eu chamei de Y', menos a metade, tá? Que isso aqui está bem na metade da minha altura da capa, tá? Então eu vou pegar a altura da capa, dividir por 2 e vai ser a subtração entre esses dois fatores, que é o que está no nosso roteirinho, tá? Profundidade da linha neutra menos o Z da capa, tá? O Z' da capa, que a gente já sabe que é metade da altura da capa, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 3 centímetros é a distância, tudo bem? Assim como o Z da nervura, né, a distância entre o CG e a linha neutra é a distância Z' da nervura, que a gente já encontrou, menos a profundidade da linha neutra. Então, essa distância aqui que eu estou procurando, ó. Centro de gravidade da figura B e a linha neutra. Essa é a linha neutra, essa é a figura B, figura C, figura A. Essa distância aqui, ó. Então, eu já sei quanto é essa distância, tá? Eu já sei quanto é. Então, eu faço apenas a subtração aqui, ó, como está no roteirinho, tá? Z' menos a profundidade da linha neutra, que por coincidência também vai dar 3 centímetros, tá? E a distância entre o CG da sapata e a linha neutra é exatamente a distância Z' da sapata menos a profundidade da linha neutra, que deu 9 centímetros. Encontrados esses valores, eu consigo encontrar o momento de inércia da seção, tá? Pelo teorema dos eixos paralelos. Eu tenho uma figura qualquer que tem um centro de gravidade e ela está a uma distância d de um eixo de referência. Então, qual é a inércia dessa figura em relação a esse eixo de referência? É exatamente o momento de inércia dessa figura, que ela possui um momento de inércia, somado à distância z que nós calculamos, ou seja, centro de gravidade em relação à linha neutra, ao quadrado, multiplicado pela área da figura que você está analisando. Então, se eu estou fazendo da capa, vai ser inércia da capa mais distância z da capa ao quadrado mais área da capa. Tudo bem? Assim como a inércia da nervura é a inércia da nervura somado à distância entre o centro de gravidade da nervura e a linha neutra ao quadrado, multiplicado pela área da nervura da sapata, a mesma coisa. No momento que eu somar as 3 inércias, eu tenho a inércia total. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Quando eu joguei no MD-Solids, tem que dar 66,69 milímetros a quarta. Tudo bem? Tá aqui, ó. Momento de inércia 66,69 10 a quarta. 10 a sexta milímetros a quarta, desculpa, tá? Aqui, como eu estava tratando em metro, deu em metro a quarta, mas eu fiz a conversão para eu transformar de metro a quarta para milímetro a quarta, eu multiplico por 10 a sexta. 10 a 12ª, tá? 10 elevado a 12ª raiz aqui. Então, aqui eu tenho apenas as informações que eu obtive para confirmar os meus cálculos no MD-Solids. Lembrando, todos os cálculos vão ser feitos manualmente, mas eu uso alguns softwares para validar, para confirmar. Eu posso ter errado, o software me ajuda, me auxilia nesse momento. Então veja lá onde está a linha neutra, né? Aqui está em milímetros, mas vai dar 5,2 centímetros, né? Que foi o que nós encontramos lá, ó. 502. Tá, ó, 502. Então o MD-Solids também me confirmou onde está a linha neutra, tá? Momento de inércia. São as propriedades que eu preciso aqui, nesse momento. Recobrando, então, nós estamos utilizando uma laje 16 com um intereixo de 49. Agora a gente parte para fazer a análise quanto ao peso daquela área. Eu já tenho a área de concreto, eu já tenho o momento de inércia daquela área de concreto, então agora eu vou fazer a análise do peso. Quanto aquele concreto pesa
na minha vigota. Peso específico do concreto, 25 kN/m³. A área da seção já calculei. O peso específico do EPS eu peguei de uma tabela, tudo bem? Ele pesa aproximadamente 27, 28 kg/força ao metro cúbico. Aqui eu transformei para kN/m³. Então, qual é o peso de concreto agindo na minha vigota? Eu chamei de QCA. Então, o peso do concreto. Peso específico do concreto multiplicado pela área da minha seção. Esse é o meu peso de concreto em 1 metro de vigota. Ok? O enchimento, pego a altura do meu enchimento, pego o meu entre-eixo, que são essas informações aqui. Tá? É como se eu tivesse um retângulo. Então, altura do meu molde, largura do meu molde. Se o meu molde tem 49 e uma altura de 12, eu vou ter então a minha área do molde. Tudo bem? Então, o peso específico do meu enchimento, a altura do molde. Eu faço uma subtração aqui porque exatamente aquela reentrância, só para você ficar ciente, eu estou descontando isso aqui, ó, essa entradinha aqui, tá? Para a gente fazer um cálculo bem preciso. Então, o meu EPS pesa 0,012 kN/m², tá? Já na vigota, já o peso da vigota. Então, aqui da onde eu tirei essas informações de peso do EPS, peguei uma tabela de fabricante, peguei esse aqui, tá? Ó, 27,5 kg/força por metro cúbico. É o peso específico desse material, tudo bem? Tem outros aqui, ó. Eu estou trabalhando com esse aqui, por isso que deu lá, ó, 0,275, que é o meu peso específico convertido em kN. Então, qual é o peso próprio da laje? A gente já calculou o peso próprio do meu EPS e o peso próprio do concreto. Então, eu somo para ter o peso próprio da laje, tá? Que é o que está aqui. Peso próprio da laje sobre a vigota vai ser o peso próprio de concreto somado ao peso próprio do EPS. Então, essa é a minha carga, é o meu peso próprio da laje, tudo bem? Já descontado em cada metro de vigota, tudo bem? Veja que na tabela eu tenho o peso próprio da laje por metro quadrado. Como eu estou concentrando essa carga em um entre-eixo de 0,49, ou seja, 49 centímetros, se eu pegar, chamar a calculadora aqui, se eu pegar esse meu 0,772, que é o peso da laje sobre a vigota, e dividir pelo entre-eixo, que é 0,49, eu vou ter o meu peso específico da laje por metro quadrado, tá? Olha lá, 1,6, em torno de 1,6. A gente viu que alguns fabricantes deu em torno de 1,7, 1,63, a gente conseguiu aqui 1,57. Está dentro do padrão, tá? Como eu já fiz aqui, considerando o entre-eixo, eu já estou jogando a carga de laje já sobre a vigota, tudo bem? Mas se você quiser saber, depois do cálculo, o peso próprio da laje, está aqui, tá? É o que a gente acabou de fazer aqui. Calculado. Esse já é o peso próprio da laje calculado. Não utilizei uma tabela para chegar aqui nesse valor. Vamos seguindo. Então, só relembrando, pela tabela, eu tenho 1,71 kN/m², peso próprio da laje. E aí pode surgir a pergunta, qual eu vou utilizar? O peso tabelado ou o peso que eu calculei? Você escolhe, tá? Se você quiser ter um pouquinho mais de trabalho e calcular exatamente o peso próprio da tua laje, usa o roteiro aqui como eu te expliquei. Ou se você quiser pegar já os dados do fabricante, é interessante você fazer isso, já faça, porque você já poupa trabalho. Na prática, na vida real, já pega o dado tabelado, já lança lá na tua planilha de cálculo e já faz as tuas análises. Nada impede que você faça o cálculo ou use uma tabela. É sempre uma escolha do profissional. Recordando, peso do gesso, contrapiso, porcelanato. Eu tenho uma carga permanente adicional, tá, de 1,13.
Meu mouse não estava aparecendo, agora tá. A sobrecarga, eu estou calculando lá o terraço, a cobertura. Não estou ainda utilizando nenhum coeficiente de ponderação. Encontrei 5,84 se eu utilizar os dados tabelados. Se eu utilizar os dados calculados e já jogando pela vigota, eu tenho aqui, ó, peso próprio do concreto armado, peso próprio do EPS já jogado sobre a vigota, então eu já multipliquei aqui por 0,49, meu entre-eixo. A carga permanente mais a sobrecarga, eu tenho que multiplicar pelo entre-eixo para eu poder transformar isso aqui, ó, 2,8 kN por metro já na vigota. Então, já fiz análise aqui jogando em cada metro linear de vigota, tudo bem? Você pode fazer também o seguinte, como eu posso utilizar uma tabela de um fabricante, como nós fizemos aqui, tá? Qual é a carga característica? Esse QK é a carga característica. O que é a carga característica? É a carga sem coeficiente de ponderação, tá? Sem fazer alteração nenhuma. É a carga que realmente atua na estrutura. Peso da laje, peso adicional permanente e a sobrecarga. Eu encontrei 5,84. Mas eu posso, para eu chegar nesse valor, como isso está por metro quadrado e eu quero jogar isso sobre metro de vigota, é só eu fazer isso aqui. 5,84 multiplicado pelo entre-eixo, que é para eu lançar exatamente sobre a vigota, que é 0,49. Então eu vou ter 2,86, tá? Que é o que eu já calculei aqui, ó. Já calculei aqui, tá? Aí sim, eu transformei de kN por metro quadrado, já que eu estou tratando de uma vigota, então eu vou tratar aqui, ó, 2,8 que eu calculei, né? Aqui é o calculado, tá? Não utilizei uma tabela aqui, ó. Lembra que a gente está agora fazendo o cálculo de fato? Veja que aproximou bastante, né? De 2,86, que é o cálculo por tabela, para 2,8, que é o valor calculado de fato. Tudo bem? Então veja que eu sempre faço o cálculo, te dou a unidade e te explico um pouquinho aqui o que eu estou fazendo, tá? Peso da laje agindo em cada metro da vigota. Assim eu consigo facilmente chegar a um valor sobre a minha vigota e a partir daí eu tenho uma distância de 3,25, jogo isso no F-Tool e eu tenho os esforços, momento fletor, esforço cortante agindo sobre a minha vigota. Nós vamos calcular isso, só adiantando um pouquinho. Então vamos, aqui no roteiro eu faço os pormenores desse cálculo, tá? Lembrando, se você ficar com dúvida, me aciona nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, onde a gente pode bater um papo para eu te passar mais informações, tirar a tua dúvida. Eu elaborei esse curso exatamente com essa preocupação de ajudar a desenvolver alunos e profissionais para a gente conseguir alavancar a nossa tão bela e amada engenharia civil. Então, como eu deixei no roteiro, eu recomendo que você use os valores tabelados por questão de produtividade, tá? Ou se você quiser automatizar isso, utiliza um Excel para você lançar os dados lá e através das fórmulas que já estão discriminadas aqui no roteiro, você consegue chegar aos resultados a partir de cálculo manual. As nossas estruturas elas trabalham sobre dois estados limites, né? Os de serviço e os estados limite último. Os de serviço são exatamente o comportamento da minha estrutura, as flechas, os deslocamentos. E o estado limite último são os estados anti-ruptura, tá? Antes da ruptura. Então, a gente vai precisar dimensionar a nossa estrutura com essas duas preocupações. A norma, a NBR 6118, ela te permite fazer uma ponderação dessa sobrecarga, tá? Então eu posso trabalhar com limites reduzindo a minha sobrecarga para poder fazer o cálculo da minha flecha, que é o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, esse fator de ponderação, que eu chamo de Psi2,
eu posso utilizar entre 30% e 40% apenas da sobrecarga. Então veja só, eu reduzo bastante a carga de sobrecarga. Então eu te explico aqui esses fatores, tá? O que são as combinações quase permanentes, frequentes e raras. Ou seja, quanto que a minha estrutura vai ser carregada a partir daquela carga lá de 5,84? Vai ser uma combinação raríssima. Ou seja, eu estou dizendo que eu vou ter a cada metro quadrado ali quase 4 pessoas. Raramente isso aconteceria. Mas eu posso fazer as análises. Uma coisa interessante é que manualmente a gente pode fazer poucas ponderações em relação à minoração ou majoração das ações e das resistências. Em softwares, esses nossos softwares que nós utilizamos, eles já fazem todas essas análises, tá? Para fins práticos, você pode simplesmente pegar a carga característica, fazer as ponderações lá em relação ao material. Se eu estou trabalhando com aço, se eu estou trabalhando com concreto. Aqui é concreto, então a gente vai usar 1.4, né, que é o meu fator de segurança. Então, como a gente está tratando lá de uma residência com predominância de pessoas, o meu Psi2 vai ser 0.4, ou seja, eu vou utilizar apenas 40% da minha sobrecarga. Vou usar o peso próprio da laje no seu valor bruto, vou utilizar os pesos adicionais, as cargas adicionais permanentes no seu valor bruto e vou reduzir a minha sobrecarga. É isso que está dizendo aqui nessa tabela 11.2 da norma. Então, vamos lá. Para a combinação de cargas no estado limite de serviço, o ELS, tá? Vou usar o Psi204. Eu tenho já a minha carga permanente adicional já calculada a 1.13. Minha carga de concreto, carga do EPS e minha sobrecarga na cobertura. Então veja lá, ó, peso do concreto, peso do EPS, carga permanente. Opa, a sobrecarga eu posso reduzir, tá vendo? Então, olha quanto eu teria de fato. 1,92 kN por metro, tá? Para fins de cálculo da minha flecha. Estou falando de estado limite de serviço. Veja que eu fui de 2,8 para 1,92, tá? Só para a gente explicar aqui, ó, eu peguei a carga característica, tá? Então eu não estava utilizando fatores de ponderação. Utilizei um fator de ponderação para a sobrecarga e essa é a carga que eu vou usar para dimensionar a minha flecha. Para os estados limite último, olha lá o nosso lindo, maravilhoso, respeitado coeficiente de segurança, tá? 1.4. Tudo bem? Interessante é que ele é 1.4 para as cargas permanentes e as cargas variáveis, ou seja, as sobrecargas, tá? As pessoas, os móveis, as permanentes são os materiais. Então, por isso que a gente sempre multiplica por 1.4, tá? Para a gente majorar as cargas. Então, qual é a minha carga que eu vou utilizar para calcular os esforços em estado limite último? Mesma coisa lá. Pega todas as cargas e multiplica pelo teu fator de segurança, tá? Então, olha a minha carga para o estado limite último. 3,92. Ela partiu de 2,8 foi para 3,92, tá? Aqui no roteiro, então, eu faço uma comparação, tudo bem? Olha lá, entre a carga da minha laje de 16 centímetros acabada, esse fabricante vai me dizer que ela pesa 1,76 kN por metro quadrado, esse aqui já me diz que é 1,71, o CIPK já me diz que é 1,62 e nós calculamos 1,58. Uai, deu menor? Sim, porque nós fizemos as considerações pormenorizadas. Os fabricantes, eles usam ali um pouquinho a mais sempre, né? A favor da segurança. Isso os resguarda de possíveis erros durante a execução, uma sobrecarga não prevista, tudo bem? Por isso que eu sugiro que você trabalhe com os valores tabelados. Nada impede que você use os valores calculados. Só para deixar claro aqui. Bom, por essa aula é hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com dúvida, deixe o seu comentário aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe o seu like
Compartilha esse vídeo com pessoas que estejam com dúvidas também, estudantes, profissionais recém-formados, profissionais formados que queiram se aprofundar no tema. Eu fico à disposição, desejo a todos boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.